Pensem nisto. E se a comida deixasse de ser só, bem, comida? E se passasse a ser uma forma de arte? É precisamente essa a história que vamos desventar. Uma autêntica revolução, contada em 3 atos, que pegou na gastronomia e a transformou numa das linguagens artísticas mais à frente do nosso tempo. A pergunta, no fundo, é esta, e é a que nos vai guiar. Pode mesmo uma refeição ser uma obra de arte? Pode ir além de nos alimentar e tocar-nos de outra forma? Ora, durante séculos e séculos, a resposta foi um rotundo não. A ideia geral era que a comida, bem, era demasiado efêmera, demasiado funcional para sequer entrar na conversa sobre arte. Mas de repente, 3 restaurantes apareceram e viraram o jogo completamente. E o nosso primeiro ato leva-nos até uma baía isolada lá na Catalunha. É aqui que encontramos o El Bulli. Mais do que um restaurante, era um verdadeiro laboratório que se propôs uma tarefa gigante: desconstruir a própria ideia do que é um prato. E tudo começa com uma faísca. O ano é 1987. Ferran Adrià, o gênio por trás do El Bulli, ouve uma frase do chefe francês Jacques Maximin: criar é não copiar. Aquilo foi, uau, uma revelação. Foi como se lhe tivessem dado permissão para quebrar todas as regras da nouvelle cuisine e para começar uma busca, quase uma obsessão, por uma voz culinária que fosse só sua, absolutamente única. E essa voz, essa linguagem, ficou conhecida como desconstrução gastronómica. O conceito é, na verdade, brilhante na sua simplicidade. Peguem num prato clássico e desmontem-no. Os sabores que todos conhecemos, o sabor a batata, a ovo, esses ficam. Mas tudo o resto, a textura, a forma, a temperatura, é tudo virado do avesso. O que era sólido, de repente é uma espuma. O que era quente, aparece gelado. Mas a parte mais genial disto tudo, a magia não está no prato. Está na nossa cabeça. O cérebro tem de fazer o trabalho de ligar aquele sabor familiar a uma forma que nunca se viu antes. É um jogo, um verdadeiro quebra-cabeças mental. Ok, mas como é que ele fazia isto? Bem, Adrià foi buscar as suas ferramentas à ciência. Mas atenção, isto não era para fazer truques de magia, era para alargar os limites do que a comida podia ser. A esferificação, por exemplo, que transformava qualquer líquido naquelas pérolas que rebentam na boca, ou as formosas espumas feitas com sifões que davam aos sabores uma leveza que parecia desafiar a gravidade. E claro, o nitrogênio líquido para criar aqueles contrastes de temperatura brutais do quente para o gelado no instante. No fundo, isto não eram só técnicas, eram os pincéis e as tintas de um artista a criar sensações completamente novas. E depois, em 2007, vem a validação máxima, a consagração. A Documenta, que é basicamente o evento de arte contemporânea mais importante do mundo, convida o El Bulli para participar. A questão era, como é que se expõe um restaurante numa galeria? A resposta deles foi, de gênio. O restaurante em si era a obra de arte, o pavilhão G. Pensem nisto. Todos os dias sorteavam 2 bilhetes em Kassel, na Alemanha, e essas 2 pessoas eram postas no avião para a Espanha só para ir jantar. A arte não estava na parede, não era um prato específico, era a experiência total. Foi o momento em que o mundo da arte disse, alto e bom som, sim, uma cozinha pode ser um ateliê de artista. E agora, para o nosso segundo ato, viajamos para norte, para Copenhaga. Se a grande pergunta do El Bulli era o que é que a comida pode ser, a pergunta de René Redzepi no seu nome foi outra. De onde é que a comida vem? A conversa mudou completamente. Deixou de ser sobre a ciência e a técnica e passou a ser sobre o lugar, a terra, o terroir. A grande jogada do Noma foi esta: rebentar com a ideia de luxo. Mandaram pela janela fora todos os clássicos, o foie gras, o caviar, as trufas que vinham do outro lado do mundo. E, em vez disso, foram procurar valor naquilo que estava ali, à porta, literalmente no chão da Dinamarca. Estamos a falar de musgo apanhado na floresta, formigas vivas que sabiam a limão, gafanhotos fermentados. De repente, o luxo já não era uma coisa importada e global. Era radicalmente, obsessivamente local. Era o sabor puro daquele sítio. E esta abordagem tem um paralelo fascinante com um movimento artístico chamado Land Art. Pensa em artistas como Wendy Goldworthy, que vai para a natureza e usa o que encontra, folhas, pedras, gelo, para criar esculturas que o próprio tempo desfaz. O Noma faz exatamente a mesma coisa, só que, em vez de uma floresta, o palco é um prato. E a escala é microscópica e comestível. Cada prato é uma pequena instalação, uma fotografia de um momento na natureza que existe por breves minutos até ser literalmente consumida. É comer a própria paisagem. E atenção, nada disto aconteceu por acaso. Foi um movimento pensado com uma base ideológica forte, o Manifesto para a Nova Cozinha Nórdica. Foi uma declaração de intenções.
O objetivo era criar uma identidade cultural nova para toda a região nórdica, e a comida era a sua arma. Tudo baseado em princípios como a pureza dos ingredientes, a sazonalidade levada ao extremo e uma enorme preocupação ética. E com isto chegamos ao nosso terceiro ato. E este, preparem-se, é o mais provocador de todos. Se pensarmos que o El-Bulli era o cientista e o Noma o poeta da terra, então Rasmus Munk, do Alchemist, é sem dúvida o ativista. Aqui, a comida deixa de ser só sobre técnica ou lugar, passa a ser sobre uma mensagem. A escala do que Rasmus Munk faz é avassaladora. Só para dar uma ideia, uma refeição no Alchemist não se mede em pratos, mede-se em impressões. E são 50. 50 momentos, numa experiência que dura cerca de 6 horas. É muito mais do que um jantar, é uma imersão total. Munk chama-lhe cozinha holística. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a comida é só uma parte da equação. A experiência é uma mistura de tudo. Gastronomia, claro, mas também teatro, arte, ciência e, o mais importante, comentário social. O objetivo não é só agradar ao paladar, é fazer pensar, é abanar o intelecto e, acima de tudo, a consciência. E os pratos são chocantes, de propósito. Por exemplo, o Plastic Fantastic, uma queixada de bacalhau servida com um pedaço de plástico comestível. A mensagem? A poluição dos nossos oceanos. Ou o Hunger, que é carne de coelho servida numa réplica de uma caixa torácica de bebê, feita numa impressora 3D, para nos fazer pensar na fome no mundo. Ou ainda o 1984, um gel feito do olho do bacalhau, servido numa réplica de um olho humano, enquanto o teto do restaurante se enche de imagens de vigilância. É uma cozinha que mistura o prazer de comer com o desconforto de pensar em problemas muito reais. Então, quando olhamos para trás, a linha de evolução é perfeitamente clara. Nos anos 2000, com o El-Bulli, a pergunta era técnica: o que é que a comida pode ser? Depois, nos anos 2010, o Noma trouxe a pergunta do lugar: de onde é que a comida vem? E agora, nos anos 2020, o Alchemist chega com a pergunta do propósito: o que é que a comida deve fazer? É uma escada em que cada um subiu um degrau a partir da liberdade conquistada pelo anterior. E tudo isto nos leva, claro, a uma última pergunta. Olhando para o futuro, o que vem a seguir? Qual é a próxima fronteira? Para onde é que se pode ir a partir daqui? Pois, a verdade é que o futuro já está a ser cozinhado. O laboratório do próprio Rasmus Munk, o Spora, já anda a desenvolver formas de transformar CO2 em proteína. Sim, proteína comestível. E não fica por aqui. Ele está a planear com a Space VIP o primeiro jantar na estratosfera. Imaginem, jantar enquanto se vê a curvatura da Terra. Todo este percurso, de um simples ofício até uma forma de arte, levou a comida a sítios que nunca imaginámos. E talvez a conclusão seja esta: o futuro da comida não está tanto no que pomos no prato, mas no que o prato nos põe na consciência. Já não é só sobre o que se come, mas porquê. E essa é a grande mudança de todas.